Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. E nesse vídeo aqui nós vamos falar de algumas funções nativas, também conhecidas como funções built-ins, e métodos com strings. Então, gente, as funções nativas ou built-in em linguagem de programação são funções que já fazem parte do núcleo da linguagem e estão disponíveis para uso imediato, sem a necessidade de instalar bibliotecas ou módulos adicionais. Métodos, são como funções, porém específicas para o objeto em questão. Vejamos agora algumas funções e métodos mais utilizados relacionados a string. Então, gente, nós em videoaulas passadas usamos funções não nativas. No caso, quando nós falamos das operações aritméticas e funções matemáticas básicas, nós vimos lá a função for, que vem do módulo mat. Então, naquele caso, eu precisava ter lá um import mat para poder usar a função for. Nesse caso aqui, eu não vou precisar importar nada, basta eu chamar o nome da função ou do método em questão. No caso de funções, eu diria que elas são mais genéricas. Por exemplo, se você pegar a função len, que mede o tamanho de um objeto, então você vai poder aplicar nos mais diversos tipos de objetos essa função. Porém, um método você vai aplicar naquele objeto específico. Por exemplo, eu tenho aqui um método chamado de, nessa primeira lista que a gente vai abordar nesse vídeo, capitalize. Então ele vai ser aplicado a strings. Pode ser que ele seja aplicado a outro, tem esse não, mas provavelmente ocorre que ele só vai ser usado aqui. Tá certo? Para strings, Porque um string, uma lista, um conjunto, essas coisas que a gente vai estar estudando a partir de agora, eles são conhecidos como objetos, ou seja, eles podem ser, digamos assim, manipulados de diversas formas, Então, nós temos aqui o primeiro método, que nós vamos ver, é o método capitalize. O que ele faz? Ele converte a primeira letra da string em maiúsculo. Então, nesse caso aqui eu tenho um string, eu chamei aqui de string, mas você podia chamar de qualquer outra coisa, de palavra, de nome, seja lá o que for, E aqui, Alan, entre aspas. Perceba que a primeira letra aqui está o quê? Minúscula. Aí eu vou criar uma outra variável string, underline capitalize, para eu escrever esta string original com a letra maiúscula e não perder ela, a original. Porque se eu já aplicasse, aqui pode, ou não armazenasse, eu não poderia usar mais à frente. Então aqui, string.capitalize é o que faz a mágica. Então ele vai pegar esse string aqui, tá grifado aqui, e vai devolver ela com a letra, a primeira letra maiúscula. Tá certo? E aí eu vou imprimir quem? Esse aqui. Certo? Eu posso até imprimir as duas, Então vamos botar assim, um print string. Só para a gente ver nesse primeiro caso. Então saiu a Alan normal, E aí a de baixo, a string capitalizada, digamos assim, ela teve a sua primeira letra transformada em maiúscula. Aí você fala, professor, e se já for maiúsculo, o que acontece? Não acontece nada. E se for um número, o que acontece? Ou um símbolo, também não acontece nada. Então só funciona para letras. Certo? Então temos aqui, é esse caso. Acontece o seguinte, para encurtar um pouco esses códigos, eu não vou criar uma segunda variável de armazenamento, pelo menos não na maioria dos casos, eu já vou direto fazer dessa forma aqui, Aqui está dizendo isso no texto, se você leia com calma. Eu já vou direto aqui, tipo string alan, print string.capitalize. Qual a desvantagem de fazer desse jeito? Qual a vantagem? A vantagem é que aqui fica pequeno, a gente vai logo para o que a função de fato faz. E a desvantagem é, eu não posso usar a string capitalizada, ou seja, com a primeira letra maiúscula em outro lugar, porque eu não armazenei ela em lugar nenhum. Já que nesse caso eu consigo chamar ela numa célula mais para frente, certo? Mas o que a gente quer é o resultado da função em si, não quer utilizar mais à frente, então a gente pode botar assim. Então perceba que foi convertida, a primeira letra igualmente em cima. Nós temos um outro que é o caseFold, E esse método ele retorna uma cópia da string em minúsculas, removendo as diferenças de caixa entre os caracteres. Então, por exemplo, eu tenho a string aqui Hello World. É uma frase comum aí, quando você está aprendendo a programar, Aí muitas linguagens de programação falam, seu primeiro código é conseguir imprimir essa frase em tela, Então, nesse caso aqui, eu vou pegar string, que é o nome que eu dei à variável, botar ponto caseFold, Aqui, claro, com um parênteses, conforme está escrito aqui, beleza? Então, quando eu executar aqui, Hello World, então ficaram as letras maiúsculas, ficaram o quê? Minúsculas, tá certo? Então, temos aí. Temos a center. O que a center faz? Ela retorna uma string centralizada dentro de um determinado espaço, preenchendo os espaços restantes com caracteres específicos. Então, eu tenho aqui a palavra Python, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E eu quero colocar no espaço reservado a 10 letras. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar os espaços restantes, tanto de um lado como do outro, preenchidos por um tracinho. Beleza? Então, nesse caso aqui, quando eu executar, vai sair dessa forma. Professor, e se eu tivesse uma exclamação aqui, com, por exemplo, 7 letras, como é que eu faria essa divisão? Essa divisão prioriza mais distribuir do lado
né, digamos, né, embora esteja investido minha câmera, mais do lado direito do que do lado esquerdo, tá certo? E se eu tivesse menos, se eu só botasse aqui 5, né, vamos ver, pode ser que dê um erro, né? Pronto, deu erro, porque ele espera que tenha pelo menos a quantidade de coisa, ou seja, pelo menos nesse caso aqui, não, foi a vírgula que eu deletei, desculpe, gente, mas não deu erro não. Ele não coloca o espaço porque eu tenho mais de 5 caracteres. Então, naqueles casos onde você tem uma boa quantidade de espaço reservado para uma coisa, mas você quer delimitar o que a pessoa escreveu ali. Então, você bota lá 50, mas às vezes vai entrar ali só objetos com 30, 20, 15 linhas, pronto, você faz desse jeito, certo? Você pode mudar também esse símbolo, né? Você pode botar assim, ó, o underline, para ele entrar, eu acho que tem que ter um barra, né? Não dá. Ele é um símbolo reservado, né, do sistema. Mas você pode botar outros símbolos, né? Um asterisco, por exemplo, né? No caso aqui, claro, voltando aqui para o 10, tirando aqui a exclamação, você vê que deu alguns erros ali, né? Então você vai se deparar com isso. Pronto, você pode trocar por outro símbolo. O símbolo fica nessa parte aqui, beleza? Então, vá brincando aí, vai vendo os erros, né? Vai entendendo como funciona, tá certo? Nós temos o count. O count é muito importante, gente. Eu diria que é uma das funções, né, relacionadas a string mais importantes que nós temos. Ele conta a ocorrência de determinada substring ou string. Diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, nesse caso, eu tenho aqui a string Araraquara, né, com a primeira letra A maiúscula. E eu quero procurar nessa string, né, contar a quantidade de ocorrências de AR. Então, você fala, ó, tem um AR aqui e outro aqui. Esse primeiro AR ele não vai entrar nessa contagem, né? Porque nós temos aqui a letra A aqui minúscula, certo? Então, quando eu executar aqui, eu vou achar 1, provavelmente 2 como resposta. Então, executando, ó, 2. Professor, e se eu colocasse agora o AR assim, 1, porque só tem 1. E se eu botasse ARY? 0, porque não ocorreu ele. Então, aí você vai brincando, né, vai manipulando aí direitinho para você ver como funciona, tá certo? Temos a função encode. A função encode eu não uso muito, né, mas o que ela faz? Ó, ela retorna uma versão codificada da string usando um determinado esquema de codificação. Né? A string em questão aqui é olá. Né? Então, nesse caso, né, eu vou aplicar o método encode nela. Então, vai ser o quê? String.encode, e aqui eu boto a codificação. Tem várias, né? Você pode perguntar para o GPT, né? Quais são as codificações desta função, tá certo? Mas aí você, caso precise, você sabe que tem uma função para você usar essa codificação. Vamos converter aqui para ver? Saiu esse bicho aqui, ó. Essa palavra A, essa letra A acentuada, talvez ela complicou um pouco. Se eu só botasse olá sem acento, aí a codificação mudou, né? Porque acentos são problemáticos nessa codificação, o UTF, né, traço 8, certo? Mas vamos botar aqui com acento, né? A palavra tem acento, então vamos botar o acento. Pronto, ficou isso aqui na codificação, certo? Nós temos o método endSwift, né? Que verifica se um string, né, termina com um determinado sufixo, né? Então aqui eu tenho string Alan de Souza Soares. Aí eu fiz aqui logo 2 casos numa célula só. Por exemplo, eu quero ver se ela termina com o sufixo A, ou seja, se a parte final dela termina em A, e depois se a parte final dela termina em S. O que vai ser impresso aqui, gente, é o que a gente chama de valor booleano. A gente vai falar de variáveis booleanas mais à frente, tá certo? Uma variável booleana ela pode ser o valor verdadeiro ou falso. Se terminar em A, vai ser verdadeiro, que no caso vai ser true. No contrário, false. Né? Então, vamos executar aqui. Ó. Saiu falso para o primeiro, claro. Ela não termina em A, né? Mas ela termina em ES. Então, também é uma função importante. Assim como a count, né? Essa também é uma função importante. Às vezes você está buscando um determinado sobrenome, né? Lá num texto, alguma... Então, você pode, né, usando isso aí, tá certo? Nós temos a expand tabs, né? O que ela faz? Retorna uma cópia da string onde caracteres de tabulação são substituídos por espaço, de acordo com o tamanho de tabulação específico. Então, aqui nesse caso, para a gente diferenciar bem o que foi feito, né, vamos pegar assim, string 1 vai ser hello, traço, né, barrinha invertida, caída para a esquerda, né, t, word, e a string 2 também. Só que eu vou aplicar o método só na string 2. E a string 1 eu vou imprimir, para a gente ver a diferença entre uma coisa com a tabulação e uma coisa com a tabulação ajustada. Tá certo? Então, vamos lá. Então, perceba que a tabulação padrão, ela pega, se eu não me engano, 4 espaços. Opa, 4 espaços. Né? Enquanto que a 1, eu acho que é 4, a gente vai fazer o teste. Né? Enquanto que, se eu ajustar para 1, então eu estou dizendo que esse T aqui, ele só vai saltar um espacinho entre essas duas palavras. Por exemplo, se eu botar 4, que eu acho que era 4, né?
Então, ó, fica do mesmo tamanho, tá vendo? Então, esse barra T entre duas strings juntas, né, ele faz o quê? Um espaçamento de 4 espaços entre elas, né? Então, você pode até botar as duas aqui, ó, botar no outro, vou botar uma aqui, né, e repetir essa mesma célula, né, aqui embaixo, com o 4, né? Vamos botar aqui o 4. Aí você pode até botar informaçãozinha também. Então, aqui, com 1, deu isso, ó. A primeira, a normal, é 4 espaços, expandido é só 1. E aí, claro, para você saber que é 4, ele vai executar de baixo. Então, 4 aqui. Então, ó, percebe que é o mesmo espaçamento aqui e aqui. Então, vá brincando, vá entendendo como funciona, porque se você precisar, você vai se lembrar. Ó, eu acho que eu vi isso em algum lugar. Vem cá e pesquisa. Então, a FIND, o que ela faz? Ela procura a primeira ocorrência de determinada substring em uma string e retorna o índice no qual ela foi encontrada. Retorna -1 caso não seja verificada, né, a ocorrência dessa substring. Por exemplo, aqui em Araraquara, na string Araraquara, vamos procurar a substring AR. Né? E depois vamos procurar a substring o quê? R. Né? Então, executando aqui, ó, nesse caso 2, né, por quê? 0, 1, 2. Então ele retorna o início aqui, ó, a posição do primeiro, já que a indexação em Python começa de 0. Já o R aqui, ó, não achou ninguém, -1. Quer dizer, não há ocorrências desse cara. Por que não pode ser 0? Porque se aqui fosse A, ó, o A está na posição 0. Então o -1 está dizendo, ó, não foi encontrada, certo? Então, toma muito cuidado com inferência. Ah, 0 é porque não encontrou, né? Porque a gente tem essa noção. Só que a indexação em Python, eu falei em vídeos passados, ela começa de 0, certo? Nós temos a format. O que a format faz? Ela formata o string substituindo marcadores de posição por valores específicos. Então aqui eu tenho nome Alan, a string Alan, e idade 39. Não é um string, certo? Mas é um método que você pode estar utilizando aí, não só em string, mas em outras situações também. Tá certo, gente? Então aqui eu diria que é mais uma função. Então eu tenho aqui a string formatada, é o quê? Meu nome é, aí vai chamar aqui Alan, e eu tenho o quê? 39 anos de idade. Aí vem ponto format, parênteses, nome, idade. Falamos disso na função print, né? Então, aqui nós temos, né, uma função, um método que funciona tanto aqui, como está associado também à função print. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Então, meu nome é Alan e eu tenho 39 anos de idade. Se eu mudar aqui, por exemplo, ó, Alan de Souza Soares, vai aparecer Alan de Souza Soares e eu tenho 39 anos de idade. Então, você vai fazendo as suas modificações, tá certo? E vai vendo o que acontece com a execução, beleza? Nós temos a format map. Né? O que a format map faz? Ela formata o string substituindo marcadores de posição por valores específicos usando o mapeamento fornecido. Então, nesse caso, ó, participante, name, Alan, ou nome, se você preferir, né? Age, né, que é a idade, né? 39. Então, ele vai pegar onde tem name, ele vai botar Alan, e onde tem idade, ele vai botar age, né? 39. Funciona parecido com lá na função print. A gente meio que usou isso aqui também. Era um outro método que a gente usava lá. Não sei se era o nome format map, né? Mas eu sei que tinha isso aí. Beleza? Então aqui os participantes Alan, 39 anos, né? Então a estrutura tipo estrutura de dicionário. Então é uma estrutura que a gente vai falar mais à frente. Beleza? Então aqui format string vai ter essa string aqui que vai ser modificada conforme forem essas entradas aqui, ó, Alan e 39. Certo? E aqui vai ser impressa. Vamos lá? Pronto, meu nome é Alan e eu tenho 39 anos de idade. Então, se eu mudar aqui a variável Alan e a variável 39, né, as entradas, aí eu mudo aqui. Cuidado, não mude name, porque name está sendo chamado aqui. Né? Então, o que você muda é essa parte aqui depois dos dois pontos. Ó. Então, aqui eu tenho um atributo, né, nome. O atributo aqui tem o valor Alan e o outro atributo, que é a idade, tem o valor 39. Tá certo? Então, é isso aí. Aqui nós falamos de 10, nos próximos vídeos nós vamos estar falando em grupos de 10, exceto no último, né, na quinta parte ali, que tem só, acho que umas 7 ou 8 né, funções, mas é mais ou menos assim. A gente vai só dar um exemplinho para você saber, ter a noção, né, dessas funções, porque a gente vai precisar em análise de dados delas. Por exemplo, eu estou contando lá, estou usando a análise de dados e aí os dados estão desordenados. Ora as palavras estão começando com maiúscula, ora só tem minúscula no nome de uma pessoa. Então, como é que eu faço isso? Eu posso converter tudo para maiúscula, tudo para minúscula, e aí eu posso aplicar outros métodos. Então, assim, a gente vai precisar, de fato, estar fazendo um tratamento do dado antes de analisá-lo, né? E aí, essas funções com strings, velho, elas caem como, né, uma luva nesses problemas, né, de limpeza de dados. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima.